irmãs em Cristo, é com alegria que nós estamos retornando hoje e nós vamos dar sequência ao longo desta semana à série de mensagens que, na verdade, estudos bíblicos, que nós estamos trazendo aqui sempre às 18 horas, de segunda a sexta. Você que tem acompanhado nas últimas semanas sabe que nós estamos trazendo aqui uma série de estudos bíblicos. Temos falado sobre as doutrinas básicas da fé cristã e hoje nós estamos começando esta semana com o 16º estudo, ou seja, nós já tivemos 15 estudos bíblicos nas semanas anteriores e todos são estudos exatamente a partir da Bíblia Sagrada, trazendo à luz aquelas que são as nossas doutrinas básicas, ou seja, os ensinos bíblicos que fazem da Igreja do Senhor Jesus a Igreja de Cristo, de fato e de direito. Temos abordado alguns temas que estão na Bíblia, claro, a Bíblia é a base da nossa fé, estrutura a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, e nós estamos trazendo aqui durante alguns minutos, sempre às 18 horas, que é o terceiro momento devocional de oração da Igreja. E hoje nós estamos aqui para iniciarmos mais uma semana e vamos começar agora com este estudo. O texto da Bíblia que nós estamos trazendo para começarmos o estudo de hoje está no Evangelho de João, Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos 38, 39 e 40. E aqui nós vamos encontrar palavras do próprio Senhor Jesus. Ele disse o seguinte: pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Muito bem, eu quero chamar a sua atenção aqui neste texto para uma frase, uma expressão dita pelo Senhor Jesus. Ele disse o seguinte, e João, o apóstolo, registrou aqui no Evangelho: para que nenhum dos que ele me deu se perca, ou melhor, para que eu, Jesus, não perca nenhum daqueles que Deus, o Pai, me deu. O texto então está afirmando com muita clareza que Jesus é o grande responsável pela manutenção da nossa salvação. Ele está dizendo aqui, o Pai tem uma expectativa que eu, Jesus Cristo, o Filho, o Salvador, não perca nenhum daqueles que ele me deu, nenhuma alma se perca. Jesus então está categoricamente afirmando neste texto e no contexto também, isso é muito importante, que todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo e confessar que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, Senhor e Salvador, todo este tem a vida eterna e não perderá a vida eterna. Sabemos que há uma certa polêmica de alguns teólogos envolvendo esta certeza da salvação. Sabemos que há uma discussão profunda a este respeito, inclusive algumas denominações, algumas igrejas pensam desta maneira, mas nós cremos à luz da Bíblia, e não apenas um versículo, 2 ou 3, mas do contexto de toda a Bíblia, a palavra de Deus, que nós podemos ter certeza sim da nossa salvação. Mas o tema específico do nosso estudo bíblico de hoje, que é o 16º estudo da série Doutrinas Básicas da Fé Cristã, é a perseverança, a doutrina bíblica da perseverança. O que significa a doutrina da perseverança? Toda pessoa realmente salva vai perseverar, ou seja, todo homem verdadeiramente salvo, toda mulher verdadeiramente salva, vai permanecer até o fim. Pode até ser que em um determinado momento esta pessoa caia da fé, se desvie, mas isto será rapidamente restaurado, haverá um retorno, uma volta
de tal maneira que aquele que teve um encontro pessoal genuíno, verdadeiro com o Senhor Jesus, ele não abandona o reino, ele não abandona Cristo, ele não abandona a Deus, ele não abandona a igreja, que é a comunidade de fé. Na verdade, eu tenho comigo o seguinte pensamento: quando uma pessoa sai da igreja, há duas hipóteses, duas possibilidades apenas. Ou aquela pessoa se converteu realmente, é crente, tem o seu nome escrito no livro da vida e em breve voltará, ou esta pessoa estava na igreja, esta pessoa até se batizou, tinha o seu nome no rol de membros da igreja, mas esta pessoa nunca havia tomado uma decisão de seguir a Cristo, nunca entregou seu coração para Jesus, e o Espírito Santo de Deus não morava no coração daquela pessoa. É por isso que a Bíblia vai dizer isso, né? Muitos naquele dia, ou seja, no dia final, no dia do julgamento, na volta de Jesus, muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos sinais, maravilhas, prodígios, até expulsamos demônios. Mas Jesus vai dizer: não conheço vocês. Não conheço vocês. Então é necessário que nós estejamos cientes dessa doutrina básica da fé cristã, essa doutrina bíblica, que é acerca da perseverança. No último estudo, na semana retrasada, nós concluímos aqui falando sobre a santificação. Lembra? Este processo diário, contínuo, gradativo, que o Espírito Santo de Deus opera em nós. Santificação é um processo que ele conclui no dia da nossa morte. O Espírito Santo de Deus todos os dias está nos aproximando mais do padrão perfeito que é Jesus e nos distanciando do mundo. O fato é que nós temos o poder de Deus em nós. E é este poder de Deus que opera o processo da santificação, operado pelo Espírito Santo de Deus, que também nos ajuda, nos auxilia, nos dá rumo, nos dá direção, para que possamos permanecer firmes na fé, para que possamos perseverar, para que nós possamos ser resilientes, para que nós possamos resistir e vencer todas as tentações, todas as provações. Não é fácil, porque, como escreveu no seu livro o pastor Dr. Shedd, nós lutamos todos os dias contra o mundo, contra Satanás e contra a nossa natureza humana pecaminosa. Então é uma batalha espiritual contínua, diária, mas nós temos o poder, que é o Espírito Santo de Deus, para que assim possamos perseverar. Outra informação muito importante acerca da perseverança dos santos é exatamente esta presença do Espírito Santo de Deus em nós. Olha, no momento que você toma uma decisão por Cristo, no momento em que você abre o seu coração, convida Jesus para ser o seu Senhor e Salvador, então o Espírito Santo de Deus entra. O Espírito Santo de Deus começa a fazer morada. O Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia, ele sela, ele vem com um selo. E você então está agora selado. É como se houvesse um cadeado trancando a porta de tal maneira que você não consegue sair, mesmo que você queira sair. No Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 31, está escrito assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Isto quer dizer que continuar crendo no Senhor Jesus, continuar obedecendo a palavra do Senhor Jesus, é uma confirmação da nossa fé. Pedro também falou a este respeito. E o que foi que Pedro escreveu? O apóstolo disse o seguinte: mediante a fé, vocês são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. O que Pedro está dizendo aqui, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, é que o poder de Deus está em nós, está à nossa disposição, e Ele nos garante, nos segura, nos guarda até a salvação. E, como está escrito também na palavra de Deus, né, Ele é fiel e justo, e Ele nos assegura, Ele nos garante. Nós colocamos a nossa fé nas mãos daquele que é poderoso
para guardar o nosso tesouro maior, que é a nossa salvação eterna, até o dia final. Muito obrigado pela sua presença e participação conosco hoje. Amanhã, terça-feira, também às 18 horas, nós retornaremos dando sequência a esta maravilhosa série de estudos bíblicos falando sobre mais uma doutrina bíblica. Nesta série, Doutrinas Básicas da Fé Cristã. Até amanhã, um grande abraço. Deus continue abençoando você e a sua família também. Agora, vamos orar. É o nosso momento especial de oração, o nosso terceiro momento devocional de oração desta segunda-feira.